Bem-vindo ao Safari na África. Uma jornada sempre cheia de aventuras, onde você pode observar de perto animais selvagens em seu habitat natural. A sensação de estar em meio à natureza, ouvir o vento soprando pelas savanas e ver leões, elefantes ou leopardos tão de perto é algo que mistura emoção e adrenalina. No entanto, a beleza vem acompanhada do perigo, pois um simples descuido pode colocar a vida humana em risco. Este vídeo é a prova viva disso. 20 momentos em que os safaris na África se tornaram caóticos e assustadores além da imaginação. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar outras histórias arrepiantes e emocionantes. Normalmente, as girafas são vistas como criaturas calmas, lentas e pacíficas. Mas, quando se sentem ameaçadas ou irritadas, podem se tornar extremamente perigosas. Com suas longas pernas e um coice poderoso como um martelo, um único golpe pode ser fatal para um ser humano. Na reserva Masai Mara, no Quênia, um grupo de turistas ria animado ao ver uma girafa correndo atrás do carro. Mas em poucos segundos, o riso virou pavor. O animal gigante acelerou, ultrapassou o veículo e bloqueou a frente. A tensão tomou conta do ar. O vídeo termina abruptamente, deixando a dúvida. O que aconteceu depois? E será que apenas a gravação foi encontrada? Um grupo de turistas acreditava estar em total segurança durante o safari, confiando completamente no motorista. No entanto, ele cometeu 2 erros fatais. Aproximou-se demais de um bando de leões descansando e, pior ainda, permitiu que uma mulher descesse do carro para tirar fotos. Em um piscar de olhos, uma leoa avançou, rosnando e atacando. Os gritos ecoaram pela savana, arrepiando até quem apenas assistia. Felizmente, um homem local correu em socorro, espantou o leão e salvou a mulher. O episódio serviu como um lembrete poderoso. Respeitar a distância e as regras de segurança é vital. Um segundo de descuido pode custar a vida. Um grupo de turistas alemães no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, ficou maravilhado ao ver uma manada de elefantes cruzando a estrada. Mas o encanto virou desespero quando 2 machos se separaram, demonstrando agressividade. De repente, um deles, pesando cerca de 5 toneladas, avançou contra o jipe e perfurou o vidro traseiro com suas presas afiadas. Por sorte, ninguém se feriu, mas todos ficaram em choque diante da força devastadora do animal. Depois de tudo, só restou o alívio. O prejuízo foi apenas financeiro, não humano. Durante um safari na primavera em Serengeti, na Tanzânia, o fotógrafo Peter Heisten e seu grupo faziam uma pausa próxima a um grupo de guepardos. Um deles subiu no teto do veículo, o que parecia inofensivo, até que outro pulou pela janela. O turista Britton Hayes permaneceu imóvel enquanto o animal, a poucos centímetros de distância, o observava com curiosidade. Após alguns segundos de pura tensão, o guepardo saiu sem causar ferimentos. A experiência quase mortal virou uma lembrança inesquecível e uma história de safari lendária. Em 2023, um casal americano registrou um ataque assustador no delta do Okavango. Eles pararam o jipe para fotografar um hipopótamo à beira da água, achando-o calmo. Mas de repente, o animal correu e mordeu a porta lateral, prendendo o veículo. Com mandíbulas capazes de esmagar metal, o hipopótamo só soltou após alguns segundos, deixando o carro destruído. Curiosamente, esses animais não sabem nadar. Eles correm debaixo d'água, impulsionando-se com enorme força muscular. Por isso, se você vir um hipopótamo irritado, fuja imediatamente. Ele pode virar até um jipe com um só ataque.
Um vídeo embaçado mostra um ônibus de safari velho cercado por tigres enormes. Os turistas, atrás das grades, observam em silêncio enquanto os felinos se aproximam, roçando na estrutura de ferro. A cena é surreal, os papéis parecem invertidos. Os humanos são os presas dentro da jaula. O rugido grave dos tigres quebra o silêncio, aumentando o suspense. Todos só podiam torcer para que o ônibus não parasse ali. Os leões são inteligentes, mas poucos imaginam que eles possam aprender a abrir portas de carro. No Parque Nacional Kruger, uma leoa curiosa se aproximou de um veículo parado e começou a mexer na maçaneta. Os turistas acharam divertido, até perceberem que muitos esquecem de travar as portas. Como observam humanos com frequência, alguns leões aprendem comportamentos por imitação. Pensar que um leão pode abrir sua porta? De arrepiar. Durante uma caçada entre búfalos e leões, um grupo de turistas registrou uma cena impressionante. O búfalo, mesmo cercado, lutou ferozmente por sua vida e, em um momento de pânico, colidiu com o jipe dos visitantes, derrubando um leão que o atacava. Aproveitando a brecha, o animal fugiu em disparada. O desfecho é incerto, mas o episódio é uma prova da coragem e da força de sobrevivência dos búfalos africanos. Uma das regras de ouro dos safaris: sempre mantenha as janelas fechadas. Parece simples, mas pode salvar vidas. Em um parque na Inglaterra, uma mulher abriu a janela para alimentar uma girafa curiosa. Quando tentou fechá-la, o vidro explodiu com a pressão, ferindo levemente o animal. Foi um lembrete valioso. Em contato com animais selvagens, um gesto impensado pode causar desastres. Olha só, no Parque Safari de Alexandria, na Louisiana, nos Estados Unidos, um grupo de turistas viveu uma experiência, assim, de chorar de rir com alguns camelos super curiosos. Assim que o carro entrou na área deles, os camelos perceberam rapidinho que veículo significava comida, e sem cerimônia, enfiaram a cabeça pelas janelas em busca de petiscos. A Jota e Kelly, dois amigos, riam bastante no início, até que um camelo enfiou quase toda a cabeça dentro do carro para pegar o copo de ração que eles seguravam. Aí começou o caos. A Jota pulou para o banco de trás. Kelly gritava e ria ao mesmo tempo, enquanto o camelo teimoso continuava tentando alcançar a comida. A cena ficou hilária, uma mistura perfeita de susto e diversão, bem aquele tipo de aventura de safari que ninguém vai esquecer. O título parece até piada, né? Mulher atacada por gorila na lua de mel? Pois é, ela não casou com o gorila, mas teve um encontro inesperado com um durante um safari romântico. E o momento, olha, rapidamente se transformou em terror. Quando o carro do casal passou pela área dos gorilas, um gorila das costas prateadas ficou visivelmente irritado e começou a bater no peito, que é um sinal claro de agressividade. Normalmente, esses gestos servem só como aviso. Mas dessa vez, o gorila perdeu a paciência e empurrou a mulher, derrubando-a no chão. Felizmente, ela saiu ilesa, mas certamente ganhou uma história inesquecível: ser derrubada por um gorila durante a lua de mel. Um presente que as redes sociais jamais vão esquecer. Em 2018, um turista teve um momento de puro pavor durante um safari no delta do Okavango, em Botsuana. O homem observava um jovem leopardo descansando depois de caçar um impala, quando o felino resolveu se aproximar do veículo. Calmo e curioso, o leopardo caminhou até o carro e chegou bem perto do visitante. Tão perto que o animal chegou a tocar nele com a pata. Apesar de parecer só um gatinho gigante, o leopardo é um predador letal, capaz de matar um homem com um único golpe. O turista, no entanto, manteve a calma e depois ainda se gabou de ter sido arranhado por um leopardo. Um ato de coragem, ou talvez loucura, que impressionou até os guias mais experientes. O leão, rei da selva que é, descansa onde quiser. E ninguém discute, né? Lá no Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é super comum ver leões deitados nas estradas, enquanto os turistas esperam pacientemente para tirar umas fotos. Mas olha só, em um desses dias,
Uma leoa bem curiosa resolveu investigar um dos veículos. Ela cheirou o pneu e, por pura curiosidade, deu uma mordida. De repente, pá! O pneu explodiu. Assustada, a leoa deu um salto para trás, com uma expressão de puro espanto. Dessa vez, a curiosidade não matou o gato, mas com certeza ensinou à rainha da selva uma lição que ela nunca mais vai esquecer. Quem já visitou a área dos babuínos em um parque safari sabe bem, o carro nunca sai do mesmo jeito que entrou, viu? Foi exatamente isso que aconteceu com um homem no Safari Park de Knowsley, na Inglaterra. Assim que ele parou o carro, os macacos começaram a festa. Arrancaram os limpadores de para-brisa, quebraram espelhos, puxaram molduras e até pularam no teto. O motorista, desesperado, só conseguia rir de nervoso e tentar afastar os vândalos peludos. Um espetáculo cômico e assustador. E olha, uma prova viva de que os macacos são realmente os maiores destruidores profissionais dos safaris. Um búfalo africano gigantesco se aproximou do veículo de safari e rapidamente ficou claro que ele não estava apenas curioso. Em questão de segundos, o animal demonstrou fúria e começou a avançar. O búfalo africano é uma das criaturas mais poderosas e perigosas do continente. Pesando até 800 quilos e capaz de correr a 60 km por hora, ele pode virar um jipe com uma só investida. Por serem frequentemente caçados por humanos e predadores, tornaram-se extremamente agressivos. Quando um desses animais encara você, é melhor dar meia volta e sair o mais rápido possível. Afinal, estamos falando de uma verdadeira máquina de destruição da natureza. Cape Point, na África do Sul, é conhecido como o Reino dos Babuínos, criaturas inteligentes, ousadas e extremamente atrevidas. Eles ficam à beira das estradas, esperando os carros desacelerarem para roubar comida. Esses ladrões de estrada já aprenderam a abrir portas, pegar bolsas e até revistar veículos como verdadeiros agentes alfandegários. Quem comete o erro de parar ou sair do carro acaba cercado por dezenas de macacos curiosos. Ver todos eles alinhados olhando para o veículo é uma mistura de humor e arrepio. Como se o visitante tivesse entrado no filme Planeta dos Macacos na vida real. Na Índia, um grupo de turistas viveu um verdadeiro pesadelo quando um tigre selvagem começou a perseguir o jipe em plena floresta. O vídeo tem apenas alguns segundos, mas é o suficiente para fazer o coração parar. O tigre surgiu do mato em alta velocidade, rugindo e mostrando os dentes. Com sua capacidade de atingir até 64 km por hora, ele poderia facilmente alcançar o veículo. Por sorte, o ataque foi apenas um aviso, uma demonstração de território. Ainda assim, foi uma experiência assustadora que nenhum dos passageiros jamais vai esquecer. Apesar da aparência dócil, o hipopótamo é um dos animais mais perigosos da África. Um grupo de turistas em Bellwater descobriu isso da pior forma possível, quando um hipopótamo emergiu da água e atacou o carro. Com mais de 1.500 quilos e dentes capazes de esmagar aço, ele mordeu o veículo com tanta força que quase o virou. Pouca gente sabe, mas o bicho fofinho não sabe nadar. Ele anda no fundo dos rios, correndo debaixo d'água com força impressionante. Não é à toa que os hipopótamos matam mais de 500 pessoas por ano. Se vir um, admire de longe e saia rápido. Colocou um macaco dentro do carro? Então se prepare, vai ter macacada! Em um vídeo viral, um turista deixou um macaco entrar no veículo. O bichinho abriu a mochila do homem, encontrou algo interessante e fugiu. O turista gritou desesperado ao perceber que o macaco tinha roubado seu ovo. Não se sabe por que aquele ovo era tão importante, mas ele correu atrás como se fosse um tesouro. O macaco, claro, subiu na árvore e venceu a corrida. Um momento hilário e memorável. Prova de que em um safari, a macacada é sempre garantida. E assim termina nossa jornada selvagem pelos momentos mais caóticos,
perigosos e inesperados dos safaris. Lugares onde a linha entre o medo e a diversão é mais fina do que nunca. E você, já viveu alguma experiência parecida em um safari? Conte nos comentários sua lembrança mais divertida. Talvez tenha sido uma macacada inesquecível. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar novas aventuras incríveis. A natureza ainda tem muitas surpresas esperando por nós. E o próximo vídeo já está te chamando para mais uma jornada entre o medo e o fascínio. No 11. A aranha gigante come pássaros, também conhecida como Goliath Bird Eater. Prepare-se, porque estamos entrando no território de um verdadeiro pesadelo vivo, a Goliath Bird Eater, a maior aranha do planeta em termos de massa corporal. Essa criatura pode pesar até 175 gramas, quase o mesmo que um iPhone, e ter uma envergadura de 30 centímetros, do tamanho de um prato de jantar. Só de vê-la, muita gente já sairia correndo sem olhar para trás. E não, o nome come pássaros não é exagero. Ela realmente caça e devora aves pequenas. Existem vídeos mostrando essa cena, e é assustador pensar que alguém assiste a isso por diversão. A pergunta inevitável é: ela é perigosa para humanos? Sim, mas não mortal. Seu veneno causa dor intensa, semelhante à de uma picada de vespa. O pior, porém, são os pelos urticantes que cobrem seu corpo. Quando ameaçada, ela os lança no ar como pequenas armas químicas, causando coceira, inflamação e até danos graves se entrarem nos olhos. Por tudo isso, é fácil entender por que tantas pessoas têm pavor de aranhas. E se, mesmo assim, você acha essas criaturas interessantes, então talvez seja mais corajoso que a maioria da humanidade. No 10. O jacaré no campo de golfe. Não, esta não é a história de um jacaré que aprendeu a jogar golfe. Isso realmente aconteceu na Flórida, em 2020, durante o furacão Eta. Um jacaré gigantesco surgiu do nada e caminhou tranquilamente pelo campo de golfe, deixando todos em choque. O vídeo, que se espalhou pela internet, mostra o animal se movendo como um carro pequeno, com a cauda arrastando pela grama e o corpo balançando lentamente. Um espectador chegou a brincar: ele só está dando uma voltinha para digerir o almoço. Ninguém sabe ao certo por que ele apareceu ali. Talvez as fortes chuvas o tenham afastado de seu habitat natural. Seja como for, a cena foi impressionante. Um dinossauro moderno passeando tranquilamente entre os campos verdes, como se fosse o dono do lugar. Um momento tão surreal quanto simbólico. Um lembrete de que, no fim das contas, é a natureza quem manda neste planeta. No 9. Os morcegos gigantes. Graças aos filmes e histórias de vampiros, os morcegos são frequentemente vistos como criaturas assustadoras, sugadores de sangue e mensageiros das trevas. Mas, na realidade, a maioria das espécies é inofensiva e exerce um papel vital no equilíbrio ecológico. Ainda assim, alguns morcegos realmente são enormes, como o que foi filmado por soldados nas Filipinas em um vídeo que viralizou na internet. O animal tinha uma envergadura de mais de 1,80 m, maior que uma pessoa adulta. Ver uma criatura dessas voando à noite certamente seria o suficiente para arrancar gritos de qualquer um. Mas não há motivo para pânico. Esses gigantes são frugívoros, alimentam-se apenas de frutas e flores e nunca atacam humanos. Portanto, se um dia você cruzar com um deles, admire a distância e respeite. Eles só estão cumprindo seu papel, o de equilibrar a natureza com suas asas silenciosas. No 8. A morsa atleta. Se fosse para descrever este vídeo em uma frase, seria: o que é que está acontecendo aqui? Nele vemos uma morsa gigante, fazendo exercícios físicos. Sim, o animal treina junto com seu treinador, repetindo movimentos de flexões, abdominais e alongamentos, tudo em ritmo sincronizado. Claro,
A morsa não consegue fazer todos os exercícios perfeitamente, mas se esforça de um jeito tão adorável que conquistou milhões de corações. Embora esse tipo de treinamento não seja comum, o vídeo mostra que os animais podem aprender e interagir de formas incríveis e, nesse caso, ainda arrancar risadas e admiração de quem assiste. Capivara. O nome soa fofo, e de fato é, mas este é o maior roedor do planeta. Um adulto pode chegar a 60 centímetros de altura, pesar mais de 50 quilos e vive principalmente na América do Sul, especialmente em áreas de pântanos, rios e planícies alagadas. O curioso é que as capivaras vivem em grupo, geralmente com dezenas de indivíduos que comem, tomam sol e se refrescam juntos na água. Em um vídeo famoso, um grupo inteiro aparece saboreando melancia. Uma cena que arranca risadas, mas também arrepia quem tem medo de roedores. Apesar do tamanho, a capivara é extremamente dócil e sociável, conhecida como o animal mais amigável do reino animal. Elas costumam se dar bem com outras espécies, pássaros, gatos e até jacarés. Hoje em dia, algumas pessoas criam capivaras como pets, graças ao seu temperamento calmo e carinhoso. No entanto, isso não é simples. Ainda são animais selvagens que precisam de espaço, água limpa e clima quente para viver bem. Um animal grande e pacífico, capaz de conquistar o mundo inteiro com apenas um olhar tranquilo à beira do rio. Se você ama os animais e sonha em ter um amigo dócil, simpático e que adora frutas e banhos de sol, a capivara pode ser o companheiro perfeito. A salamandra gigante chinesa é chamada de fóssil vivo, o último representante de uma linhagem antiga que sobreviveu desde os tempos dos dinossauros. Enquanto a maioria das salamandras mede entre 10 e 20 centímetros, essa espécie pode alcançar 1,80 m e pesar dezenas de quilos, sendo o maior anfíbio do mundo. Ela vive totalmente submersa, escondida entre rochas e riachos frios nas montanhas da China. Criatura de hábitos noturnos, sai apenas à noite para caçar peixes, sapos e insetos. O mais impressionante é que respira pela pele, não dependendo fortemente dos pulmões. Uma adaptação incrível que lhe permite sobreviver em águas frias e com pouco oxigênio. Existindo há mais de 170 milhões de anos, a salamandra gigante é uma testemunha silenciosa da história do planeta, um verdadeiro elo com o passado. Hoje, infelizmente, está em perigo de extinção por causa da poluição, caça e destruição do habitat. Por isso, ela não é apenas um animal fascinante, mas também um símbolo precioso do patrimônio natural da Ásia, um lembrete da importância de preservar o que restou do mundo pré-histórico. Em 2017, um vídeo curto chocou a internet. Um homem à beira da estrada registrou uma coruja gigantesca parada na escuridão. Em vez de manter distância, ele se aproximou para filmar, um gesto ao mesmo tempo curioso e arriscado. A ave era enorme, parecendo saída de uma lenda. Embora não tenha atacado, todos entenderam que o homem teve muita sorte. As corujas, apesar de símbolo de sabedoria, são predadores implacáveis da noite, com visão perfeita, reflexos rápidos e garras afiadas capazes de rasgar carne em segundos. Especialistas acreditam que a coruja do vídeo poderia ser uma Great Horned Owl, ou uma coruja das águas, ambas entre as maiores do mundo, com envergadura de até 2 metros. O vídeo viralizou, não só pela raridade do encontro, mas também pela mensagem que transmite: a natureza é bela e misteriosa, mas também perigosa. Às vezes, o maior ato de sabedoria é apenas observar, em silêncio, à distância. Sabemos que as lulas gigantes existem, mas quase ninguém as viu de perto. Elas habitam as profundezas abissais dos oceanos, onde a luz do sol jamais chega.
Só submarinos e robôs conseguem registrá-las. Por isso, quando uma lula gigante de 3,60 metros apareceu em um porto do Japão em 2015, o mundo inteiro ficou boquiaberto. Moradores filmaram e fotografaram a criatura misteriosa, encantados com o espetáculo raro. Foi um verdadeiro presente do oceano, porque ver um desses animais tão de perto é quase um milagre. E o mais incrível, essa nem era das maiores. Algumas podem chegar a mais de 20 metros de comprimento. Imagine uma criatura dessas nadando logo abaixo do seu barco. Arrepiante, não é? Entre as aves mais estranhas e raras da África, está a cegonha bico de sapato que vive em pântanos do Sudão do Sul até a Zâmbia. Apesar do nome cegonha, ela não pertence realmente à família das cegonhas, apenas se parece com uma. Pode atingir 1,5 metros de altura e pesar cerca de 7 quilos. Seu bico largo e poderoso, parecido com o de um pelicano, é sua marca registrada, forte o bastante para capturar peixes grandes e até pequenos répteis. Suas asas batem lentamente, cerca de 150 vezes por minuto, o que a faz parecer flutuar pelo ar. Ver uma dessas aves em vídeo já é raro. Vê-la ao vivo é como encontrar um tesouro. Agora, o maior pássaro voador do mundo em peso e envergadura, o majestoso condor, dos Andes, símbolo supremo da América do Sul. Com asas que chegam a 3,30 metros e peso de até 14 quilos, o condor pode planar por horas sem bater as asas, aproveitando as correntes de ar das montanhas andinas. Alimenta-se principalmente de carcaças, desempenhando um papel essencial na limpeza do ecossistema. Além de seu tamanho e força, o condor é um ícone cultural, símbolo nacional em diversos países andinos, representando liberdade, poder e a grandeza da natureza selvagem. No topo da lista dos gigantes da natureza está a tartaruga de couro, uma criatura tão antiga quanto impressionante. É a maior tartaruga do mundo, podendo medir mais de 2 metros e pesar cerca de 900 quilos, o equivalente a um pequeno automóvel. Diferente das outras tartarugas, ela não tem casco rígido, mas sim uma carapaça coberta por uma espessa camada de pele elástica e oleosa, capaz de suportar a pressão de até 1.200 metros de profundidade. Isso permite que mergulhe em busca de águas vivas e percorra milhares de quilômetros pelos oceanos todos os anos. Essa espécie sobreviveu por mais de 100 milhões de anos. Já nadava quando os dinossauros ainda caminhavam sobre a Terra. Possui um sistema térmico único que lhe permite viver até em águas geladas, algo raríssimo entre os répteis. Hoje, infelizmente, enfrenta o risco de extinção por causa da poluição e da caça. Ainda assim, a tartaruga de couro continua sendo um símbolo de resistência e força. Cada vez que um humano avista sua silhueta majestosa no oceano, é como se a própria Terra nos lembrasse de sua grandiosidade. Das tartarugas gigantes aos crocodilos colossais, das aranhas que caçam pássaros às lontras que dominam rios como lobos, nosso planeta é um verdadeiro santuário de maravilhas vivas. Cada uma dessas criaturas é uma prova de poder, adaptação e resistência através de milhões de anos de evolução. Elas nos lembram que, por mais avançada que seja a tecnologia humana, continuamos sendo apenas uma pequena parte da grande tapeçaria da natureza. Proteger os ecossistemas e preservar a vida selvagem não é apenas uma escolha, é um dever sagrado. Obrigado por acompanhar esta jornada pelos gigantes da Terra. Se você ama as histórias fascinantes do mundo natural, curta, compartilhe e inscreva-se no canal, porque em algum lugar por aí ainda existem criaturas colossais esperando para serem descobertas.